Para todos, aqui quem fala é o professor Marcelo Vicente, do canal Matemática em Outro Patamar. Lembrando de vocês para se inscrever no canal e ativar as notificações lá no sininho, para ficar recebendo a aula toda semana. O assunto de hoje é para o 9º ano do ensino fundamental. Aí a gente vai estudar simplificando radicais, ou simplificação de radicais, tanto faz, né? Então a gente vai ser sobre isso, minha gente. Vamos lá, para mais uma aula. Pronto, aqui é o seguinte, ó. Vamos observar essas expressões aí, né? Ó. Essa daqui, por exemplo, 5 ao quadrado vezes 7. Aí aqui é raiz quadrada, ó. Tem um 2 subtendido ali dentro. Aí aqui, se aqui está um produto, ó. Está um produto do radical. Então o que é que eu posso fazer? Eu posso colocar uma raiz para o 5 ao quadrado e outra raiz para o 7, eu separei, ó, né? Aí lembrando que aqui esse 2 tem um subtendido, então eu posso simplificar, ó, 2 com 2, ó. Aí só sobra 5, a raiz ela some, então 5 vezes raiz de 7, que vai ser 5 raiz de 7, que a gente aplicou essa propriedade quando os índices aqui são iguais, ó. Esse outro aqui, ó, raiz cúbica de 2 vezes 3 elevado a 3 vezes 7 elevado a 3. Eu vou separar para cada um desse número aqui, ó, ele vai ser colocado num radical diferente, ó. Então, raiz cúbica de 2, raiz cúbica de 3 elevado a 3 e raiz cúbica de 7 elevado a 3. Os que tiverem um índice igual assim, ó, você pode tipo cortar, ó, simplificar, que a gente chama, né? Aí esses que tem um índice igual, eles ficam sem a raiz. Esse aqui eu não posso cortar porque tem que ter um 3 aqui em cima, ó. Então ele repete a raiz. E esse aqui, ó, que simplifiquei 3 e 3, só ficou o 3 sem a raiz. 3 e 3 só ficou o 7. Aí eu posso fazer 3 vezes 7, ó, que dá o 21 aqui, ó. Tá vendo? E repete isso aqui, ó, raiz cúbica de 2. Então a gente pode pegar um radical que ele esteja mais complicado e deixar ele mais simplificado, deixar ele mais simples. Vamos ver como é que a gente pode fazer nesse caso aqui, ó. Em alguns casos, o expoente do radicando é maior do que o índice do radical. Se você olhar aqui, ó, o índice aqui é 2, né? Aí o expoente aqui do radicando ele é 3, ele é maior do que o índice. Então a gente procura fazer umas transformações para simplificar essas expressões. Como vai ser essas transformações? Ó, repete aqui a raiz, né? Aí aqui 10 elevado a 3. Se aqui tem um 2, eu posso colocar, ó, 10 elevado a 2 vezes 10 elevado a 1. Aqui, ó. Porque quando eu somar esse 2 mais 1, vai dar justamente o 3. Aí a partir daqui eu posso separar, ó. Eu vou botar uma raiz para esse 10 elevado a 2 vezes outra raiz para esse 10 elevado a 1, né? Aí aqui vai ficar... Como aqui tem um 2 subtendido, eu posso simplificar esse 2 com esse 2 aqui, ó. Aí só vai ficar o 10 sem a raiz. E esse aqui eu não posso simplificar porque aqui tem um 2 e aqui tem 1. Então só vai ficar 10. Aí essa expressão ali, 10 raiz quadrada de 10 elevado a 3, ela pode ficar simplificada, ó, 10 raiz de 10, né? Vamos ver essa outra aqui, ó. O 7 é bem maior do que o 3, então eu vou ter que organizar de um jeito agora que eu possa simplificar. Por exemplo, ó, raiz cúbica, aí eu vou organizar de 3 em 3, ó. 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 3, já dá 6, né? E 2 elevado a 1. Tá aí eu vou separar, ó, raiz cúbica de 2 elevado a 3 vezes raiz cúbica de 2 elevado a 3 de novo, vezes raiz cúbica de 2 elevado a 1. Aí você vai olhar onde é que você pode simplificar. Eu posso simplificar esse 3 com esse 3, então vai sobrar só o 2, ó. Sobra só o 2 sem raiz. Eu posso simplificar esse 3 com esse 3, que eles são iguais, usando aquela propriedade que a gente estudou na aula anterior. Sobra só o 2 de novo. E esse aqui eu não posso simplificar porque aqui tem 3 e 1. Então só vou repetir só. E 2 não precisa botar esse 1, só deixa o 2. O que é que a gente faz, ó? Multiplica aqui, ó.
2 vezes 2, 4, raiz cúbica de 2. Então, esse radical está simplificado, tá certo? Vamos simplificar esse outro aqui agora. Raiz quadrada, aqui tem um 2 subtendido, então eu vou pegar esse 3 aqui e vou organizar ele de 2 em 2, ó. 3 é o quê? 2 elevado a 2 e 2 elevado a 1. 5 elevado a 4, como é que vai ser? Vai ser 5 elevado a 2 para dar 4, né? E 5 elevado a 2, porque quando eu somo esse 2 com esse 2, fica 4. Separando agora uma raiz para cada um, ó. Uma raiz para esse. Aí agora outra raiz para esse. Não vou colocar 1, porque você já sabe que não precisa, ele fica subtendido. Outra raiz para esse. E outra raiz para esse aqui agora, né? Aí a partir daqui você vai ver onde pode simplificar, ó. Tem um 2 subtendido aqui, ó. Então eu simplifiquei esse com esse, só ficou o 2. Esse pode simplificar? Não, então só raiz de 2. Esse pode simplificar, ó, tem um 2 aqui e um 2 aqui, então vai ficar 5, sem a raiz. E esse aqui pode simplificar, tem um 2 aqui e um 2 aqui, vai ficar outro 5. Esses números que estão aqui, ó, sem a raiz, você multiplica tudo. 2 vezes 5, 10, 10 vezes 5, 50. Então 50, o que sobrou a raiz você coloca aqui, ó. Então a gente está simplificando o radical, utilizando aquelas propriedades que a gente viu na aula anterior. Aqui já é outra situação, ó. Há situações, porém, em que temos necessidade de fazer a fatoração, ó. A gente tem que fatorar o radicando antes de realizar a extração dos fatores. O que é a extração dos fatores? É o que a gente estava fazendo, era retirar os números dentro do radical, para deixá-lo simplificado. Raiz quadrada de 75. Como é que eu posso simplificar isso? Primeiro, eu tenho que pegar o 75 e transformar ele em fatores de números primos. Quais são os números primos? O primeiro é 2, depois o 3, é aqueles que dividem por 1 e por ele mesmo, né? Depois o 5, o 7, 11, aí 13, 17 e aí vai. Mas eu acho que aí já dá para a gente utilizar. Na divisão aqui a gente só pode usar esses fatores primos, não pode ser outro número não, viu? Então 75 pode ser por 2, não, porque ele é ímpar. Por 3, como é que você sabe? Você soma aqui, ó. 7 mais 5, 12. Então 12 dividido por 3, então dá certo. Ou então ele podia começar por 5, porque ele termina em 5, né? Então dava certo começar por 5 também, mas vamos começar por 3. 75 por 3 dá 25. Aí 25 não pode por 3, pode por 5, que dá 5. E 5 dá 1. Como é que eu posso escrever esses 75 em fatores primos? Ó, 3 vezes o 5 se repetiu 2 vezes, então 5 ao quadrado. Aí eu pego isso, minha gente, e trago aqui para a raiz. Ó. Em vez de escrever 75, eu vou escrever os fatores primos. Ó, 3 vezes 5 ao quadrado. Aí se você perceber, ficou igual a página anterior, né? Aí eu vou fazer uma raiz para cada um, ó. Uma raiz para o 3 e outra raiz para o 5. Se tem aqui, ó, uma multiplicação com 2 números, você separa cada um desses, tá bom? Aí aqui, ó, você vai ver onde é que você pode simplificar. Eu posso simplificar o 2 com 1 que tem aqui subtendido? Não posso. Agora aqui tem um 2, ó, e aqui tem um 2. Então, ó, repete o raiz de 3 que eu não simplifiquei. E aqui, ó, cortando esse 2 com esse 2, vai ficar só o 5. Aí aqui, ó, organizando, fica 5 raiz de 3. Aí essa é uma simplificação do número raiz de 75. No fim, simplificou e ficou 5 raiz de 3. Vamos fazer agora de raiz cúbica de 162. Aí você vai pegar, ó, 162. E eu só posso dividir 162 pelos fatores primos, viu? Ó, como ele é par, eu posso começar por 2. Por 2 vai dar 81. 81, se eu somar 8 mais 1 dá 9. Aí 9 dividido por 3. Então por 3, que dá 27.
por 3 dá 9, por 3 dá 3 e por 3 dá 1, não é assim? Aí agora a gente vai organizar, ó. Como aqui é raiz cúbica, a gente organiza de 3 em 3, ó. Então eu vou fazer assim, ó. Vou organizar esses três últimos, vai ficar, ó, 2 vezes 3, que é esse 3 aqui, ó, vezes 3 elevado a 3, não é assim? Então vamos colocar aqui, ó, dentro da raiz, em vez de colocar 162, a gente coloca os fatores, ó, 2 vezes 3 vezes 3 elevado a 3. Lembrando que a raiz cúbica, ela continua aqui, o índice, ó, continua ali. Aí agora eu vou fazer uma raiz para cada, ó. Uma raiz por 2, uma raiz por 3 e outra raiz para o 3 elevado a 3. Aí daqui você vai ver qual é o que você pode simplificar. Esse aqui não pode, esse não pode, esse pode, ó. Então, ó, repete isso aqui. Repete isso aqui. E aqui, como você simplificou, só sobra o 3, né? Aí, como é que a gente vai organizar? Repete esse 3, abre a raiz, que é 3 aqui, e você multiplica, ó, 2 vezes 3. Como os dois estão dentro da raiz, pode ser multiplicado, então vai ser 6. Aí a simplificação de raiz de 162 é 3 raiz cúbica de 6. Agora a gente vai fazer o contrário. A gente vai introduzir um fator externo ao radical. Um número que está fora do radical e a gente vai colocar ele para dentro do radical. Do mesmo modo que quando simplificamos radicais podemos extrair fatores do radicando, também podemos, se necessário, introduzir um fator externo no radical sem alterar o valor da expressão. Por exemplo, 2 raiz de 3. Você percebe que esse 2 ele é um fator externo, ele está fora do radical. E já aqui, ó, raiz quadrada de 2 elevado a 2 vezes 3. Não tem um fator externo, que é um número que está fora do radical, mas as expressões, elas se equivalem, é o mesmo valor. De um modo geral, temos que um fator externo pode ser introduzido como fator no radicando. Só basta fazer isso aqui, minha gente, ó. Simples demais, ó. A gente tem que escrever como um expoente igual ao índice do radical. Então vamos fazer aqui. Eu tenho, ó, 5 raiz de 3. Aí eu vou pegar esse 5 e vou introduzir o radical. O que é que você vai fazer? Ó? Abra a raiz, coloca o 5 aqui dentro. E ele tem que vir com o índice que está aqui, ó. Como não tem nada, você sabe que é quanto? Ó? Que é 2. E aqui vai ser repetir o 3 que já estava dentro do radical já. Aí aqui, ó, 5 ao quadrado vai ser 5 vezes 5, que vai ser 25, e vezes 3. Quando você fizer 25 vezes 3, vai dar 75. Então, foi o contrário que a gente fez, ó. Estava simplificado, a gente voltou para do jeito que era antes de simplificar. E pode ser feito com qualquer número, por exemplo, ou letra, tanto faz, né? Raiz cúbica, x raiz cúbica de x. Como é que a gente faz isso? Abra a raiz todinha. O índice tem que permanecer, viu? Esse x aqui que está fora, ó, perceba que o 5 ele foi aqui para dentro. Ó. Esse x ele vai aqui para dentro também. Então, x. Qual é a diferença? É porque para ele entrar aqui dentro, ele tem que pegar o índice e tem que levar. O índice daqui ele tem que ir com ele. Ó. Então, foi. Vezes o x que já está dentro lá já, né? Aí aqui, ó, raiz cúbica. Como é que a gente resolve isso? Tem um subtendido aqui, ó. Então, quando você tem multiplicação de potência de mesma base, as bases iguais, você repete e soma os expoentes, ó. 3 mais 1, 4. Então, aqui já está feita a introdução do fator externo ao radicando, tá certo? A aula de hoje foi sobre isso. Qualquer dúvida, vocês entram em contato e a atividade vai estar disponível lá, tá bom? Grande abraço. Tchau.